pra cá. A festa continua, a casa é sua, pode entrar. Ei, 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 ei. Ritmo, é ritmo de festa. E estamos de volta com o BBcast, seu podcast de automobilismo e outras nerds. No episódio de hoje vamos falar sobre o GP de Miami, vencido por Lando Norris. Aqui comigo está a Débora Santos Almeida. Bem-vinda, Débora. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do BBcast. E estou muito feliz que hoje a gente pode falar de uma outra vitória, de uma primeira vitória de um piloto. E vamos trazer aí um programa recheado sobre o que aconteceu em Miami. Exatamente, eu sou o BGP Neto e pessoal até dos apoiadores do grupo do BP. Muito obrigado por vocês terem ficado preocupados com a minha saúde, com minha situação ali nas voltas finais do GP. Estava quietinho, rezando, ajoelhado sobre o milho, fazendo 1001 promessas para que Lando Norris se sagrasse campeão, vitorioso, primeiro lugar no GP de Miami, que nada desse errado, xingando os pilotos que estavam em disputa de posição para que aqueles miseráveis não batessem e dessem um safety car. Mas tudo aconteceu bem, estou bem agora. E vamos falar, desse GP aí que prometia porcaria nenhuma, não queríamos assistir, mas no final foi uma corrida maravilhosa. E para você que está aí escutando esse programa, não deixe de conferir a nossa campanha do Apoia-se. É uma forma de ajudar a gente a manter tanto o podcast quanto o site. E por qualquer valor você já consegue auxiliar os trabalhos do BBcast. Então passe pelo link que tem aqui na descrição do podcast e também no nosso site. E verifique a possibilidade de se tornar um apoiador. Você também tem uma outra forma de auxiliar o BP, que é através dos membros do canal lá do YouTube, onde a gente faz as nossas lives e também disponibiliza o podcast. Então não deixe de conferir aí por um valor baixinho aí, que não vai te atrapalhar, mas acaba ajudando bastante a gente a continuar produzindo, porque a gente tem gastos tanto com a manutenção do site, como com os programas que a gente usa para poder editar o podcast e continuar trazendo para vocês publicações regulares. Também uma outra forma de contribuir aqui com o Boletim do Paddock é através do nosso link da Amazon. A gente sempre está compartilhando por ele algumas promoções de coisas relacionadas ao automobilismo, livros, também algumas coisas do mundo nerd. Então, também salvem esse link nosso sempre que você for fazer uma compra na Amazon, independente do produto ou do valor. A gente recebe uma pequena comissão e esse valor não vai ser acrescentado no final da sua compra, mas a gente consegue receber aí e também fazer a manutenção aqui do... Exatamente, pessoal. É muito importante a participação e apoio de vocês para que a gente possa continuar produzindo e espalhando notícias aí boas como a vitória de Lando Norris. Débora, ali no começo da semana passada, já no curso após o GP da China, já começou aquele murmurinho de que Adrian Newey ia deixar a Red Bull, possivelmente, já acrescentando essa saída dele da Red Bull, seria a ida dele para a Ferrari. Depois surgiu que a Aston Martin também estava interessado nele, até a Williams apareceu interessado nele. E aí, no dia 1º de maio, quando a gente, em decorrência do falecimento do Ayrton Senna, comemoramos dessa forma o legado do Ayrton Senna, muito feito várias homenagens em decorrência do legado do Ayrton Senna, até publicamos um podcast, pessoal, até recomendamos que vocês ouçam. Mas, Débora, a gente até falamos, que a notícia foi publicada da saída do Adrian Newey no dia 1º de maio, que era muito mais para ficar em segundo plano, atrás das homenagens a Ayrton Senna, A Red Bull ali e o Adrian Newey acho que escolheram essa data justamente por causa dos inúmeros escândalos, inúmeras notícias ruins que já estava tendo a equipe. Então era uma forma deles ali meio que camuflar essa notícia, que de certa forma é bem ruim para a equipe. Já não é um começo de ano muito fácil para a Red Bull, Ali, quando teve todos os escândalos envolvendo o Christian Horner, falou muito sobre a saída do Adrian Newey, mas foi algo que, conforme as semanas foram passando, se perdeu, de voltar a discutir sobre isso, se realmente estava acontecendo algo nos bastidores da equipe. Mas entre a semana do GP da China e o de Miami voltaram a falar isso. E era aquela coisa, a qualquer momento vai ser divulgado. E aconteceu, no dia 1º de maio, anunciaram que o Adrian Newey vai sair. Mas não veio aquela bomba, já seguida de ele vai pra uma outra.
Na realidade, só foi uma despedida ali, né, do Christian Horner, falando que os títulos que a Red Bull teve foi muito a responsabilidade do Adrian Newey e da forma como ele conduziu a equipe. E não é uma saída imediata, né? Então a gente ainda vai ver o Adrian Newey ao longo de 2024 com a Red Bull. Mas agora ele vai ficar num segundo plano, porque ele foi designado para a parte de desenvolvimento do hipercarro da Red Bull. É um carro que já tá vindo de uma certa confusão deles, porque já era para esse carro ter saído, as primeiras unidades serem entregues em 2025. Foi um projeto que a Red Bull não só empurrou o Adrian Newey, mas deu para ele como uma forma de ter que segurar ele ali, porque ele também tinha vontade de desenvolver tipo um carro de rua, entre aspas. E foi um projeto que sofreu muitos atrasos, vários problemas ali, aí a Red Bull precisava dele para outras coisas, né? Então, 50% do tempo dele é envolvido com o carro da Fórmula 1 e os outros 50% dividido em vários projetos em que a Red Bull meteu ele ali, com desenvolvimento de barco, um monte de coisa, né? O Adrian Newey tava... Vassoura, robozinho de varrer a casa, Alexa. O que a Red Bull tava precisando, tava botando o Adrian Newey pra fazer, né? E aí, nesse burburinho dele ser meio que desligado da equipe de Fórmula 1, já tinha aquela coisa dele ficar com o hipercarro. Mas, né, o pessoal falava, mas o Adrian não tá querendo ficar com esse carro. Tipo, é por isso que ele tá querendo sair da Red Bull. Em 2024 ele vai passar cuidando desse carro aí pra poder finalizar ele, que realmente quem fez a compra dele possa adquirir. Mas não é um desligamento total, né? O Adrian Newey ainda vai aparecer em uma corrida ou outra com a Red Bull. E aí estão discutindo os pormenores do contrato do Adrian Newey, né? Porque ele, se for para uma outra equipe, talvez não precise passar por aquele tempo de quarentena que é necessário. Porque depende muito de como foi esse contrato que ele estabeleceu, o último, né? Com a Red Bull. Então, talvez, se ele sair aí da Red Bull no primeiro trimestre de 2025, ele não teria que ficar esse um ano até 2026 para poder voltar a trabalhar como outra equipe de Fórmula 1. Ele já poderia ir direto ali, ele quisesse. Aí, nesse meio tempo, né, teve o pessoal falando, não, ele vai se aposentar. E ele falando, não, gente, eu quero curtir um pouco com a minha família, mas, tipo, novos desafios pela frente, aí o que vir, tô encarando. Qual o melhor desafio do que tentar dar uma vitória para a Ferrari, né? Tentar fazer um carro vencedor para a Ferrari. Com o Lewis Hamilton. E é muito engraçado, porque em toda essa chave, né, o pessoal fala muito de se realmente o Adrian Newey vai para a Ferrari, se ele vai conseguir fazer um novo carro campeão, né? Seria esse carro da Ferrari. Para Lewis Hamilton, o Charles Leclerc é deixado assim, em segundo plano mesmo. Tadinho do Leclerc. Não vou comentar sobre o Leclerc não, mas a gente tá vendo, né, Débora, esse desmonte da equipe, porque até agora, além do Adrian Newey sair, tem também a chance do chefe, né, da equipe poder sair, o diretor, né? desculpa. O chefe é o Christian Horner, tá com chance de sair a qualquer momento, né? A qualquer momento. Mas o diretor da Red Bull também tá com chance de sair, né? O Jonathan Whitley é o diretor esportivo da equipe, e a última notícia aí é que também ele deve cascar fora nos próximos momentos. Aí E é ruim, né? Porque, de certa forma, a gente tá vendo o desmanche da Red Bull, principalmente desses nomes conhecidos, né? Tipo, como o Adrian Newey. A Red Bull já experimentou esse negócio de afastar o Adrian Newey em um tempo e se lascou. Tiveram que trazer ele de novo pra poder dar um jeito na casa, né? E dizem as más línguas... também aquela coisa, né? Quando a equipe tá se fuder, internamente começam a falar um monte de coisa, né? Que o motor já não tá dando muito certo pelo que eles estão fazendo de teste ali, o motor não tá evoluindo, então o Adrian Newey, tipo, teria olhado aquele cenário e falado, não vou ficar aqui porque não vai ser com a aerodinâmica do carro que eu vou fazer milagre, né? Não adianta fazer um carro veloz se não vai ter, motor. Na época que teve aquela coisa de trazer a Honda e a Honda se acertar com o carro, foi uma época que o Adrian Newey, tipo, pagou os pecados dele, né? Porque ele tava tentando desenvolver um carro que era bom, mas o motor não correspondia. Então teve quebra, a Red Bull começou a temporada com os dois carros abandonando, né? E tudo mais. E aí depois, pra botar mais lenha na fogueira, foi o Zac Brown, né? Falar que, mas a gente tá recebendo vários currículos aí de uns engenheiros de uma certa equipe que tá vendo que o negócio tá pegando fogo e tá se mandando. O Zac Brown falou, né, que a saída do Adrian Newey era a demonstração mesmo do desmanche que tá tendo na equipe, né? E ele ainda colocou após o escândalo do Christian Horner. Que
puxando um pouquinho, adiantando a pauta, a gente vê um pouco do que foi a questão da vitória do Lando, né? Que o Vasseur foi lá comemorar, né, com a equipe da McLaren, levanta champanhe para a McLaren, ou seja, o maior adversário da McLaren foi lá comemorar, que é uma coisa que a gente percebeu que todos os chefes de equipe ali, realmente, quando estão próximos, são brincalhões, são amigos, mas quando o Christian Horner tá, todo mundo é meio, tipo assim... A gente não quer se envolver mais com você, não. Não queremos, né? E aquela coisa, né? O Christian Horner não foi chutado fora da equipe, ainda tá ali. Até tá saindo várias matérias ultimamente, tipo, questionando a gestão do Christian Horner. Mas a equipe ainda tá ganhando corrida, né? Não é como se... Não tá ganhando corrida que hoje não ganhou, hoje não ganhou. Mas ainda tá, né? Ainda tem um carro bom, ainda tem isso por um tempo. A gente não sabe até quando, né? Talvez consiga se sustentar um pouco nesse ritmo em 2025, porque vão estar no mesmo regulamento. Aquela coisa, né? Tipo, o Adrian Newey, ele tem um nome muito grande dentro da Fórmula 1, realmente tem um peso muito maior da questão dele ter projetado os carros, né? Mas o Adrian Newey também não parafusava todos os parafusos do carro, né? Não é assim, tipo, ele também treinou o pessoal ali da Red Bull para poder fazer esses trabalhos. Agora, esse pessoal também que tá diretamente vinculado ao trabalho do carro, dessa construção começar a sair, a equipe tem muito a perder, né? Porque eles vão perder a linha de raciocínio, questão de desenvolvimento, produção. E outra coisa, né? Agora, esse começo de ano já é definido o conceito do carro do próximo ano. E o Adrian Newey, seja se ele vai ir para outra equipe, se ele vai se aposentar, ele já não tá, provavelmente, acompanhando mais o desenvolvimento desse carro, porque ele vai ser desligado da equipe. Então também as coisas têm tendência a dar uns erros aí, dar uns problemas, porque ele não vai estar mais coordenando tudo, né? Acho que na realidade ele só vai vir em alguns GP ali pra poder, tipo, ver o que tá acontecendo. Entregar currículo. Entregar currículo. Aí ele passa ali, bota dedinho pra cima, gente, tá bom, mas não fala mais nada, dedinho pra baixo, vocês se fuderam. É assim agora a comunicação. Vai, olha o carro da Ferrari, fala, posso melhorar isso ano que vem, posso dar uma dica disso. Já manda no grupo do WhatsApp, que tá o Vasseur, ele e o Lewis Hamilton, né, já que o Leclerc deixava de lá. É capaz de ter colocado o Carlos Sainz, para o Carlos Sainz ajudar. Você ajuda aí, Carlos, um pouco? Carlos, quem sabe, né? Porque o Carlos, né, até então, também é outra fofoca, né? O Carlos não fechou com a Audi porque tá negociando com a Red Bull ou com a Mercedes. É porque o Carlos ainda... Se bobear, ele tá negociando com a própria Ferrari. Não duvidaria. Falando em negociação, né, Débora? Teve até a Andretti que foi lá, bateu na porta do Congresso americano e falou... Não tem uns... A Andretti foi na porta do Congresso estadunidense, né, nos norte-americanos, falou, gente, tem como me ajudar lá com a Liberty? Faz uma cartinha aí, sabe, pelo amor de Deus. E não teve resposta, né, até agora. Assim, a gente não sabe, né, que o Congresso mandou uma carta questionando por que a Andretti não podia participar da Fórmula 1, falando, olha, mas a Andretti tem o apoio da GM... Tem cumpriu dinheiro, cumpriu todos os requisitos que a FIA queria, mas por que a Fórmula 1 tá barrando, né? E aí, um dos congressistas envolvidos ali até falou que era um cartel. Falou que a Fórmula... Perguntou se a Fórmula 1 estava sendo um cartel. E na carta eles ativaram a lei do antitrust, né? Que é essa coisa de você proteger entidades de um mesmo país, né? No caso, proteger equipes americanas, não, equipes europeias. Porque a Haas nem é considerada americana, assim, tipo, tem todo um desenvolvimento em outro lugar, não tem nada a ver com os Estados Unidos, só usa o nome, mas, tipo assim, é mais considerada europeia do que qualquer outra coisa, né? E aí foram questionar. E aí, o que a Fórmula 1 fez? Ela confirmou que é um cartel. Confirmou que é um cartel e falou assim, não, a gente é um cartel. A gente é um cartel. E pra entrar tem que seguir os seguintes requisitos agora, tem que concordar. Cartel. Não participar das 26 corridas do ano que vem, já colocou 26 corridas, achei sensacional isso. 26 corridas não. Pra ter 26 equipes. 26 carros. Pra ter 26 equipes não tem como pra também. ter 26 carros, vocês vão ter que concordar que vocês não podem correr em todas as pistas, porque nem todas as pistas vão comportar todos os... Vocês. Então as 3 equipes que entrar vai ter que concordar que não vai correr alguns GPs, concordar que não vai ter premiação, concordar que vocês vão ter que beijar a mão da gente toda vez que chegar aqui, então vai ficar os 10 chefes de equipe com o bracinho estendido, mais o Ben Sulayem
e o Domenicali com a mãozinha estendida, eles vão O ter que que eu mais beijar. gosto dessa ideia não é só isso, não. É porque convidaram as... Não convidaram equipes, convidaram Não, vassalos, convidaram né? as 3 equipes assim. Ah, gente. A ideia é muito boa que fala. Vocês vão poder participar do nosso paddock. As equipes de base participam do paddock de vocês, são os loroteiros. Ah, não, bicho, olha que ódio. Não, e o pior é que, assim, a machadada da Liberty, da Fórmula 1, foi o seguinte, então, ó. É o seguinte, vocês vão poder ser... Vocês vão ter que usar carro fabricado por outra pessoa. Tipo como se a Dallara produzisse a parte de cima do carro, né? Assim, os componentes vai ser tudo milimetricamente padronizado e definido por nós. E aí, nesses 3 anos... Qual o padrão Alpine? E aí, nesses 3 anos, vocês se viram para poder conseguir patrocínio, dinheiro e fazer a estrutura de vocês. E aí, depois de 3 anos, se vocês suportarem ficar A humilhação. Aí a gente deixa vocês serem equipe. Ai. Não, e tudo veio. Foi uma ideia de um... Agora me fugiu. O cara chama de Jirico, né? Que é a ideia de Jirico, essa daí. Me fugiu o nome dele agora, mas ele acompanhou o processo. Não da Andretti, mas das outras 2 equipes, né? Que queriam entrar ali no processo FIA. Que era a Carden e a Hightech. E a Skynet. Não, Skynet não. Pô, seria legal, outra, cara. Sky... Não fugiu o nome, gente. Mas o texto tá completinho lá no BP. É que é muita coisa pra poder guardar, é muita informação. E ele acompanhou, mas assim, tipo, ele meio Foi que muita lorota da FIA. Ele sabia que o negócio não ia muito pra frente, né? Depois que a Andretti ganhou ali na FIA, mas foi pra Fórmula 1, ele ficou observando e viu, tipo, por que as outras equipes tinham sido recusadas? E aí veio a cartada da Fórmula 1 de não aceitar. E aí ele, envolvido com a Fórmula 1, decidiu, tipo, ver, assim, meios que seria interessante para poder colocar mais 3 equipes no grid, porque tem essa necessidade de você ter mais carros, mas ao mesmo tempo, tipo, as equipes não querem por causa da questão da repartição do dinheiro. E aí, na verdade, a gente sabe que essa ideia é mais para ver qual que é a reação do público. Tipo, porra, o público vai apoiar mais 3 equipes no grid, independente de, tipo, se elas não vão participar do campeonato, ou essa ideia é uma ideia bosta. Então eles jogaram pra galera, assim, tipo, vamos ver o que o pessoal acha. Cara, todo mundo, tipo assim, foi, tá, legal ter mais 3 equipes, mas nessa condição você não tá dando nenhuma chance deles brigarem, né? Porque a alegação da Fórmula 1 é que se você colocar uma equipe hoje no grid, ela não vai ter condição de brigar com os carros que já estão. Brigar com a Alpine não tá muito difícil, entendeu? Com a Sauber hoje, né? não tá difícil também. Com a Haas, com a Magnussen fazendo aquele serviço, não está muito difícil também de brigar com a Haas. Engraçado. Só né? assinar embaixo com o cartão. Então, e aí a machadada foi mais forte, porque a Andretti queria também entrar na Fórmula 3, na Fórmula 2. Aí surgiu que a própria Fórmula 1 falou, então, você quer entrar na Fórmula 3 e Fórmula 2? Mas ninguém lá quer vender a equipe. E alguns pobres lá da F3 e F2, não, mas a gente quer vender. Cala a boca, fica quieto. E eles, não, mas a gente quer vender pra Andretti. Não, fica quieto que a gente tá falando que não tem equipe querendo se vender. Não, eles falaram que não tem espaço também. E que se a Andretti quiser... É muito de Não si, tem né? espaço. É muito de si, eu adoro. E aí, se a Andretti quiser realmente entrar na Fórmula 2 ou na Fórmula 3... Não tem espaço, tem o Cardell na Fórmula 2. Ela tem que passar pela nossa verificação também, que agora a Fórmula 2 também tem uma verificação, né? E aí acontece a cada 3 anos e falou assim, a da Fórmula 2 já foi. Só daqui 3 anos. A da Fórmula 3 é esse ano. Se a Andretti quiser, ela faz um requisito formal, que não tivemos isso também. E aí vamos analisar as condições da equipe pra ver se alguém vai cascar fora e se dá pra colocar a Andretti. E assim, porque eles não têm interesse de ampliar o grid da Fórmula 3, porque já tem carro demais. E da Fórmula 2, porque a Fórmula 2 tá servindo de nada pra Fórmula 1, que os campeões não vai correr lá. Então também não tem interesse de ter mais uma equipe, porque pra poder continuar humilhando o piloto e ele não tendo vaga na Fórmula 1, não vai rolar. Aí você tem Cordell correndo lá, você tem... Como é que é o nome daquele outro que tá há 300... Tem uns 30 pilotos lá que estão uns 300 anos lá correndo e até agora não subiram. Aí de repente surge um Roberto Merlin ali que volta a correr umas 2, 3 corridas. Gente... É tudo... Eu acho que tá todas as equipes da Fórmula 1 com o cu na mão da Andretti entrar. Essa é a minha opinião. A gente já
assim, é que nem um negócio de uma equipe criar estrutura, mas a Andretti ela já tem a estrutura. A Andretti acabou de inaugurar uma fábrica na Inglaterra. Inventaram uma coisa que é pior ainda, né? Porque aí nisso a Andretti se Eles não lascou poder ter... que ela não pode ter fábrica no mesmo lugar que as outras equipes de Fórmula 1. Então, tipo, a fábrica da Andretti, se ela quiser entrar na Fórmula 1, ela teria que ter uma fábrica nos Estados Unidos ou Numa as Espanha. outras equipes na Ásia. Não é nem ali. Não pode ir na Europa? Ásia ou na África. Ou no Oriente. Na Europa, não mais. Eu construí, sabe aonde? Marrocos. Marrocos tá pertinho da Europa. Cara, eles estão querendo... Olha, é umas ideias que eu fico tipo... então tá bom, vai. Qualquer coisa vai avisando. Povo chato. Tá horrível. Bom... Não, e aí, para piorar, né, a gente sabe que agora, né, os americanos estão se preparando para as eleições presidenciais, onde que o Biden é um dos candidatos, e alguém que está querendo se candidatar novamente é o Robert... como é que é o nome do Trump? Donald Robert. Por que Robert? Não sei. Mas Donald Trump também é um pré-candidato aí à presidência, né? Tirando que agora... Eu tava tentando lembrar por que no GP de Las Vegas ele não compareceu. É que na época do GP de Las Vegas ele tava no tumulto daquele julgamento por causa da atriz de filme pornô que foi, como posso dizer, foi acuada, né? Foi, me fugiu assim. Recebeu um suborno para ficar de boca fechada, para não falar que tem um envolvimento com ele e durante as eleições da última presidência. Alguma coisa assim. Só sei que é uma pataquada. Oi? Não era do negócio? Não, tem o negócio do Capitólio que ainda vai ser julgado. Tem o lance dele ter colocado, adulterado os livros caixas da empresa dele para ele poder pegar empréstimos antes da se tornar presidente. E depois não pagou esses empréstimos. Um exemplo é o hotel que ele construiu aqui no Rio de Janeiro para as Olimpíadas de 2016 e que ele não pagou as construtoras. E daí as construtoras não podiam processar ele porque ele é presidente dos Estados Unidos. E agora ele, quando deixou de ser presidente, esses processos retornaram. Não, só para contextualizar por que ele não estava presente no GP de Las Vegas. Porque no GP de Las Vegas já diziam que ele ia estar presente. Eu fui procurar hoje sobre isso e vi bastante notícias sobre isso. E hoje ele apareceu lá, né, em Miami, todo bonitão, lá, laranja, mais laranja que o carro da McLaren, já que o carro da McLaren tem bastante fibra de carbono. Mas o Trump apareceu e aí eu e a Débora foi até ver, né, o que tinha acontecido, por que o Trump apareceu dentro dos boxes da McLaren. E aparentemente ele pediu para ir até os boxes da McLaren, conversou, né, com o Ben Sulayem, com o Dominic Carr, falou, olha, eu quero conhecer as instalações de uma equipe, se possível, da McLaren. E aí aquela coisa, eu vi o pessoal atacando a McLaren e o Lando Norris, falando que onde já se viu, né, até eu fiz umas brincadeiras no Twitter, mas umas brincadeirinhas mais de quem tava feliz pela vitória, mas a realidade é essa, né, cara, o cara é um ex-presidente americano, candidato. Quando você está envolvido num negócio que é que nem a Fórmula 1, que é pura politicagem, você não pode fechar as portas e falar, não, esse cara não vai entrar, a gente não quer ele aqui dentro, a gente não concorda com ele. Você tem que... É aquela famosa frase, tá no inferno, abraço capeta, Satanás quer te visitar, aceita, sabe? Você não tem muito o que fazer. É que nem o Trump pediu para tirar uma foto com o Lando Norris. O Lando Norris já fala assim, não vou tirar. Porra, se esse cara ganha a presidência ano que vem, sabe, tumultua tudo a gestão da McLaren. Lembrando que a McLaren é uma montadora de carros, vende carros nos Estados Unidos. Ano que vem ela vai ter a McLaren Challenge, que é uma categoria tipo a Porsche Cup, só de carros da McLaren correndo nos Estados Unidos, que é para promover a marca e vender mais carros. Né, também, numa categoria americana. E uma coisa que a gente esquece muito, eu percebi isso hoje, que a gente esquece que o Zac Brown, ele é americano, né? Ele não é um europeu. Ele é uma pessoa dos Estados Unidos. Então, tem negócios lá, né? Eu acho que assim, independente de pra quem que ele vota ou deixa de votar, porque isso daí a gente não sabe, tipo, não é algo que é discutido, né? Não tem muito o que ele fazer, tipo, ele é um cidadão americano, tá correndo nos Estados Unidos. Se a categoria permite que o Trump entrasse pra dentro da porta ali do autódromo, eles vão fazer o quê? Tipo, cara, eles pediram pra poder conhecer a nossa equipe. É aquela coisa, tipo, eu não acho certo a questão da política. Se a McLaren, em algum momento, acabar servindo de palanque político pro Trump. Mas foi o GP, né? Tipo, aconteceu. E aí foi até um negócio, tipo, foram perguntar pro Lando, né, depois da corrida, mas e o Trump? E não sei o que. Ele falou, gente, quando ele apareceu nos boxes eu não tava, porque eu tava me preparando pra corrida.
A prova terminou, eu ganhei, ele veio me parabenizar, ele é um presidente dos Estados Unidos, eu não posso recusar dele vir me parabenizar. É uma figura importante, por mais que seja, ele é uma figura importante dos Estados Unidos. Ele veio, tirou um tempo dele, que eu acredito que ele é uma pessoa ocupada, para poder me parabenizar, e é isso. Depois a McLaren até tem que soltar um comunicado por causa dessa aparição do Trump. E claro, a gente é um time apartidário, mas o Trump solicitou para poder visitar a nossa equipe. E há uma oportunidade da gente mostrar nossas instalações, mostrar o que é a Fórmula 1. A categoria está tentando ganhar mais espaço nos Estados Unidos, então a gente foi esse meio aí que usaram para que ele conhecesse a categoria. E, gente, é isso. E aquela coisa, você fica naquela situação, e se esse maluco ganha no que vem? São Sabe? 3 corridas nos Estados Unidos, tipo, e se acontece E a algum Liberty chabu, americana gente? agora, né? Então a própria Liberty fica vendida nessa situação de tipo assim, cara, eu vou fechar a porta pro cara que pode se tornar presidente, e se ele começar a vetar, e lembrando que a Liberty trabalha com muita coisa que é de concessão do Estado. Então, assim, é uma situação de saia justa, você não tem muito o que fazer. E realmente, cara, pra quem acompanha a Fórmula 1 sabe, Fórmula 1 é 80% política, 20% esporte, então... Não, e assim, é um cara que a gente sabe de tudo que aconteceu, né, na época da gestão dele, e aquele evento lá do Capitólio, que é muito lembrado, né, mas, cara, é diferente do Brasil, né, tipo, do Brasil, o que aconteceu com o Bolsonaro, que foi julgado e ele foi condenado. E ele é um cara que, tipo, não pode, que tá na ficha dos que não podem ser reeleitos, né, que não pode disputar uma nova campanha política. O Trump nem isso é nos Estados Unidos. Tipo, ele tem realmente passagem pra, se quiser tentar se reeleger em algum momento. Vai fazer o quê? É realmente, tipo, a categoria, tipo, tá, se a gente fecha as portas pra ele, ele ganha. E aí a gente tem 3 eventos nos Estados Unidos, mais uma porrada de coisa que a Fórmula 1 tá tentando fazer. E aí, se esse cara ganha, a gente não consegue mais as nossas operações, né? Não acho certo? Não acho. Não, e vai lembrar, Vai fazer o quê? assim, que nem você pode não concordar com presidências políticas, mas em 2022, por exemplo, foi 2022, 2021, na verdade, desculpa. Michelle Obama esteve no box da Mercedes. A gente viu também muita gente que não concorda, não gosta do Obama, por N fatores, criticando a presença dela. Então, assim, não importa o político que já vai estar presente, eu não me recordo qual corrida nos anos 2000, olha, minha lembrança é, minha cabeça até que tá funcionando bem, que o Bill Clinton foi em um dos GPs de Fórmula 1 também. Cara, sempre vai ter um político que vai tentar se valer da Fórmula 1, sempre vai ter. E quem tá ali envolvido pode fazer nada, não pode. Agora, o que eu concordo com as críticas da presidência do Obama do Obama não, Nossa. desculpa. Do Trump é que eu tava com a foto da Michelle com o Hamilton aberta, veio a lembrança do Obama. Mas a presença do Trump é o fato do Ben Sulayem ter proibido os pilotos de ter manifestações políticas, partidárias, manifestações sobre comunidade LGBTQIA+, contra racismo, contra tudo isso. Não queria que os pilotos e equipes tivessem esse tipo de vínculos. E aí, um cara que é pré-candidato a uma eleição presidencial em seu país, está nos boxes das equipes, andando com o boné da sua campanha, sabe? Então, assim, cara, a minha crítica maior nem tem que se direcionar a McLaren, o Zac Brown e o Lando Norris. É o Ben Sulayem e Domenicali de permitir a presença do Trump ali. Eles poderiam estar falando, não, beleza, você quer vir? Você vem como Trump. Convidado. Não como pré-candidato, por favor, porque a gente tem essas regras. É lógico, caso 20 no chão, que se fosse feito isso, também o Trump, do jeito que é desmiolado, ia descumprir. Alguma coisa, não. E essa é a primeira corrida dos Estados Unidos, né? Do final do ano, né? Já... tem Las Vegas ainda. Austin, Rubens, a gente já tá no começo do ano. Austin ainda em outubro. Já tem mais 2 corridas, né? É isso, pessoal. Já falamos demais sobre esse laranja, né? Ai, meu Deus do céu. Eu gostei de uma brincadeira com o perfil fade. Foto do Trump no carro da McLaren. Era uma imagem toda laranja, né? Bom, e agora vamos comentar rapidinho, né, Débora, sobre a classificação da sprint. Sobre a sprint, que a classificação mostrou que todos os pilotos erraram, menos Daniel Ricciardo em sua volta do SQ3, né? A gente teve ali o Ricciardo conseguindo chegar na SQ3, o pobre coitado do Tsunoda ficou no começo da classificação,
todo mundo começou a bater palmas pro Daniel Ricciardo, mas o rádio do Verstappen, quando acabou a classificação, foi certeiro. Que quando falaram que ele foi pole, ele falou, porra, como assim isso, pole? Todo mundo errou também, todo mundo foi mal, o que aconteceu com eles? Porque eu errei a volta inteira e realmente, peguem, quem tem F1 TV, peguem as onboards, peguem os vídeos das onboards também, que muitas redes sociais compartilharam, todos os pilotos erraram. O Daniel Ricciardo foi o único realmente que conseguiu fazer uma volta limpa e não errar. Por isso que ele conseguiu chegar, ele fez boas voltas, né, na verdade, do SQ1 para SQ2 e para SQ3. É que, na verdade, quando chegou na fase final da classificação, porque no SQ1 e no SQ2 eles fizeram com pneu médio, então o carro estava um pouco melhor e eles não estavam tendo problema com o superaquecimento do pneu. E no SQ3 as equipes optaram, porque sabia que o pneu macio não ia durar até o final da classificação, fazendo 2, 3 voltas rápidas naquele limpo ali. Então eles optaram por segurar todo mundo e liberar nos 4 minutos finais ali da... Então também não deu para ninguém fazer 2 voltas rápidas, foi uma só porque era o que o pneu dava. E os outros pilotos lidaram com superaquecimento, com o carro deslizando demais a traseira. Então nas onboards em si, nem sempre ali na frente, né, o piloto era tão claro, mas tinha aquela coisa deles estarem corrigindo demais o carro. Mas é porque a traseira estava sambando demais com os pneus macios. E o Ricardo acabou acertando ali, mas também ele falou que não foi aquela melhor coisa, né? Ele fez ali no traçado dele, mas vendo a volta do Lando, tipo... E o Lando que estava sendo tão consistente no começo da classificação da sprint... ele não tinha entendido muito bem, tipo, o motivo dele estar tão na frente e, por exemplo, o Lando ter ficado mais atrás, né? Só isso, tipo, foi uma volta meio desastrosa, os pneus macios não funcionaram quanto era esperado, tava muito quente, né? Eles fizeram a classificação, tava quase 50 graus na pista, então muito desgastante. Não, até o próprio Leclerc falou sobre isso, falou assim, nossa, eu não acreditei na volta que o Lando deu na classificação, porque no SQ1 e SQ2 ele liderou, né? Fez as voltas mais rápidas e depois até isso ele comentou depois no final da corrida porque ele acreditou realmente que o Lando tivesse vencido porque as McLaren estavam bem rápidas esse final de semana. Bom, e a corrida da sprint em si foi legalzinha, pena que ali no começo teve aquele entreveio que tirou o Lando Norris da corrida, né, Débora? Foi na largada já, né? Primeira volta, o gurizinho já ficou de fora. O que foi uma pena, porque, assim, de certa forma, muitas equipes a maioria, na verdade, das equipes utilizou a sprint para coletar dados e informações para a corrida, o que ajudou muito elas para depois para a classificação na parte da tarde. Na pista eles têm muitos dados ainda, na terceira corrida, eles ainda estão conhecendo o traçado, o carro. Foi um ano que eles cometeram muitos erros, mesmo nas etapas principais, assim, de classificação e corrida, né, que já foi na sequência, tinha muito piloto errando e comendo pista, e até os comissários acho que foram bem rigorosos ali na questão de tanto de deletar a volta, quanto de trazer aquela coisa de você punir por ganhar vantagem ao passar por uma parte do traçado. Vale lembrar que no TL1, no treino livre que teve, o Leclerc abandonou, até de uma forma bem bizonha, mas infelizmente ele abandonou. Mas parece que para ele não teve nada de ruim, né? Porque tanto na classificação da sprint, na corrida sprint e na classificação para o GP, o Leclerc conseguiu tirar, né, um bom resultado do carro. A Ferrari que estava numa pintura que deixou a desejar das expectativas que todo mundo teve de uma Ferrari azul. Mas foi legal, assim, eu acho que a atuação dele, a disputa ali, assim, a corrida realmente foi meio travada, não foi tão legal. Acho que a parte mais emocionante que teve mesmo foi a questão do Magnussen, né, que ficou ali brigando com o Hamilton, tomou 5 horas e 20 minutos, como o pessoal da transmissão ficou brincando, de punições. Foi muita punição, né, pro Magnussen, ele cortou pista, extravasou o limite de pista... Teve ali com o Hamilton, né? Acabou rendendo vários pontos para ele, até um piloto que tá pendurado depois dessa etapa e a qualquer momento pode não correr uma corrida. E até o André Stella, que é o chefe de equipe da McLaren, né, falou ridícula essa atitude que o Magnussen teve, que essas penalidades que ele teve durante a corrida, elas não deveriam ser cumulativas, mas que elas fossem exponenciais, né?
E não é essa questão de ficar somando segundo ao final da corrida de um piloto, né? Mas sim de, tipo, retirar ele de uma prova e botar ele para poder pensar no que ele fez, né? E depois, quando a corrida finalizou, o Magnussen disse que ele largou com aquele objetivo de proteger o Hülkenberg, que ninguém chegasse nele, então por isso ele teve uma pilotagem mais agressiva, ele fez isso para que o Hülkenberg tivesse pontos. Mas gente, é discutível, né? Acho que é o que aconteceu com o Magnussen. Ele é um piloto que ele é muito difícil em vários momentos da corrida. É um piloto que geralmente quando o pessoal chega, assim, aquela coisa de tipo, será que vai passar ou vai se envolver num acidente com ele? Mas, de certa forma, é um piloto que, tipo, a gente cobra muito essa atitude em outros, né? De não ser agressivo em defender posição, de não tentar alguma coisa diferente. Ele tem um carro da Haas que não é o melhor carro do grid, mas que tá dando a chance deles de pontuar. Acho que assim, não precisa ser um maluco. Mas ele tava tentando fazer o trabalho dele, é que o Magnussen é demais. Eu acho assim, eu sou um dos caras que mais cobre e pego no pé. Normalmente as pessoas já viram em redes sociais, os apoiadores do BP viram ali no grupo do BP que eu pego muito no pé. O próprio Lando, questão de não ser agressivo em defesa de posição, Leclerc, muitas das vezes, e exalta muito o Carlos Sainz no GP de Monza ano passado, na Itália, onde que, cara, ele destruiu os pneus se defendendo do Verstappen o quanto que ele pôde para conseguir manter a liderança da corrida. E assim, eu acho que o piloto tem que ter uma atitude defensiva, tem que ser aguerrido, mas assim, ao ponto de fazer algumas coisas que o Magnussen estava fazendo, de tocar no carro, fazer uma freada onde que ele Essas coisas não. joga o piloto para fora, eu acho que assim é desleal. Existe uma diferença entre você ser defensivo e ser desleal. Em alguns momentos estava muito empolgante, em outros momentos ele passou do limite, que foi onde ele foi punido, né? É aí que eu acho que a sorte que a Fórmula 1 teve, que o cara com quem ele estava disputando era um Hamilton. Se fosse um Ocon, se fosse um Gasly... Não, até o Alonso que tinha uma boa chance com o Alonso. Mas fosse um outro piloto meio doido da cabeça, que também não leva desaforo para casa, corria o risco de ter um acidente grave, sabe? Tipo, então, assim, grave que a gente fala é dos dois carros sair da pista, tudo. Não acho que tivesse lesão a piloto. Mas é lógico, a gente sempre torce para que não ocorra nada. E é que a Fórmula 1 também vem e pune ele dessa forma, é que é a questão de que ninguém quer ter chance de ver um outro acidente como foi do Alonso com o Russell lá na Austrália. Então, não, vamos punir o cara, porque daí todo mundo vê que se fizer o que ele fez vai ser punido, porque senão se a gente também deixa disputar, deixa o barco correr, vira um pandemônio a pista. Esse ano eles estão mais agressivos. Acho que a gente não vai voltar a falar do Magnussen, então vale até encerrar o assunto com isso, que no GP, né, de Miami, mesmo disputada no domingo, ele teve mais 2 punições. Uma delas foi de 10 segundos, porque ele causou a colisão com o Sargent e gerou o abandono do Sargent. Então ele foi punido ali com mais 10 segundos, 2 pontos na carteira, que é o que eles estão dando esse ano. Não é mais a punição que era de 5 segundos, agora é 10. E tem essa questão de anotar o ponto na superlicença, né? Então fechou o GP de Miami com o Magnussen com 10 pontos. Se na próxima corrida, que é em Imola, ele tiver mais alguma batida e pegar mais 2 pontos, ele já não corre na próxima corrida. Então fica aí avisado, viu? Oliver Berman, Pietro. Como vai ser na Europa, né? Bem capaz de ser o Berman. Porque o Pietro, por causa do calendário da Fórmula Indy, principalmente agora que entra essa pra fase da Indy 500, dificilmente. Então a gente tem que torcer, vamos torcer para esse Magnussen tomar uma punição aí, seja no final de semana, e que o Pietro possa assumir esse carro. Porque seria interessante, porque o Berman já vai ser titular no que vem, né? Pô, deixa o Pietro dar uma voltinha. Hein? E é isso, né? Ele foi punido de novo. O outro foi um drive-thru, mas como a corrida já tinha acabado, transformou em segundos de punição, porque teve safety car e ele resolveu dar um passeio no pit. Aí não teve troca de pneus e pelo o artigo que rege ali, né, essa passagem no pit, tipo, ou você só pode passar no pit porque teve o safety car e teve um incidente na pista em que você não pode passar naquele trecho ali da reta e passar pelo pit, né? Ou, que não foi o caso dele, você passa para fazer a troca de pneus.
Que não foi o que ele fez, ele não trocou os pneus, a equipe não tava lá pra poder trocar os pneus dele, ele só passou. E aí eles puniram ele porque isso não pode acontecer, tomou-lhe aí mais segundos. Mas também não foi aquela coisa que tipo, nossa, mudou a corrida do Magnussen, né? Porque depois que ele bateu com o Sargent já tinha estragado a corrida. Exato. Bom, e agora a gente vai pro GP, né? Até que fim, vamos falar aí do fim de semana realmente, da corrida, de tudo que aconteceu no domingo. Ah, gente, eu vou falar a verdade. A gente chegou no domingo com aquele desânimo, tá? Eu assisti as 2 corridas da F1 Academy, feliz por ter tido a F1 Academy esse final de semana. Porque foi corridas interessantes, as meninas estavam ali. Apesar da Abby Pin ter ganhado as 2 provas, a gente teve uma corrida disputada na F1 Academy. É uma categoria que não tem da RS, então tem mais a briga das meninas ali no braço com o carro. Mas foi chegando 5 horas da tarde, eu fiquei de corrida, Lazaré. Não quero ver o GP de Miami. Se eu pudesse, sei lá, se alguém assim, 4h30 tivesse me chamado pra tomar cerveja, eu acho que eu tinha ido. Não, a gente tava realmente nesse clima assim do que, putz, cara. Até a gente falou, mano, essa corrida foi chata, a gente Nem não vai vamos gravar. A gente vai deixar pra gravar na segunda, A live faz na outra semana. na outra semana, porque, gente, não dá. Mas, antes da largada, a Débora olhou assim pra mim, você ainda tem esperança de ser uma corrida boa? Eu falei, tenho, que vai que acontece alguma coisa. Não, você não falou isso pra mim. Você falou, eu tenho esperança até depois que a largada acontece. Se o Max Verstappen termina a primeira volta na frente, eu já desisto. Foi isso que você me falou. Mas, por sorte, teve essa largada. Verstappen estava ali em primeiro, mas quem estava em segundo? Piastrinho. E aí eu falei, não, eu vou ser fiel ao Piastri, vou ficar aqui, porque se cair um meteoro e levar o Verstappen para fora da corrida... É, porque o Pérez quase levou na largada. Né? Nossa, gente, o Pérez... já ficou aqui de obliterar o companheirinho. Nossa, o Pérez, cara... Não, ele ia se consagrar, né? Pra metade da população que não aguenta mais. O mundo inteiro ia ficar feliz, né? Mas só que assim... Mas não é só o fator do Verstappen não ganhar, né? Você ter uma corrida pelo menos um pouquinho decente. Mas aquela coisa, como a corrida foi gostosa, mesmo com o Verstappen na pista, porque ele ali entre o Leclerc e o Hamilton, não foi uma corrida ruim. Foi uma corrida que ele não conseguiu. Hamilton não, entre o Norris e o Leclerc, não foi uma corrida ruim. Ele não conseguiu se distanciar muito do pelotão, né? Apesar de ter aberto uns 3 segundos ali pro Piastri, ele não estava completamente longe. Tanto que quando o Verstappen fez a parada dele, né, ele não voltou na liderança, ele voltou atrás. Precisou fazer ultrapassagem ali, então tinha que esperar os outros pilotos trocarem o pneu. Não foi aquela coisa assim tão simples de tipo, fiz uma troca de pneu, tô na frente de todo mundo e é isso, galera. Tá, mas antes até mesmo, vamos voltar aqui um pouquinho, porque assim, vai lembrar que na hora que tava assim, Verstappen e Piastri, o Verstappen não conseguia abrir muito do Piastri. Foi isso. Não, sim. Eu tô querendo falar o seguinte. O fim de semana inteiro da Red Bull não foi bom no autódromo. Apesar deles terem conquistado a pole, deles terem vencido a sprint, foi um final de semana muito atípico para eles. Até numa pista que eles dominaram os primeiros GPs que teve lá. É que assim, na verdade a gente tem essa sensação agora de que a Red Bull não estava 100% plena no final de semana. Porque eles tinham comandado todas as sessões até ali. Muito por erro dos outros em classificação, foi por erro dos outros pilotos. Conseguiram tirar o máximo do pneu, o Verstappen não estava acertando. Foi um final de semana que, não que ele tivesse uma reclamação muito exacerbada do carro, como ele geralmente tem quando o carro tá com algum problema. Foi mais uma coisa pontual, tipo, eu tô tendo o understeers, o carro não tá respondendo muito bem o pneu. E eles tiveram aquela coisa de, tipo, a Pirelli manteve a mesma configuração de pneu dos outros 2 anos. Então não era para eles terem surpresa com relação ao desgaste do pneu, porque era aquilo ali mesmo que enfrentaram nos outros anos. Mas os carros evoluíram demais. E por mais que você tenha botado um pouquinho mais de borracha ali no pneu, não tá funcionando o negócio, né? Os pneus estão degradando. Então tá chegando no momento em que essa gama intermediária, principalmente os pneus médios e macios, estão funcionando quase da mesma forma, tendo quase o mesmo desgaste. Os médios acabam se comportando um pouquinho melhor, porque tem alguns pilotos que conseguem gerenciar mais. Só que a gente teve uma corrida em que algo que não acontece com a Red Bull normalmente, que é você desgastar pneu. A Red Bull não é um carro que desgasta pneu, não desgastou pneu em nenhuma das corridas desse ano. Mas nessa em particular, porque o carro estava deslizando demais, o Verstappen acabou consumindo mais pneu. Então,
botou ele numa situação vulnerável em que ele não conseguia se distanciar tanto do Piastri, mas também precisou parar antes. Tipo, a janela dele reduziu muito do que seria se fosse um carro que estivesse operando normal. E até era uma sensação que alguns tiveram de que o Verstappen estava economizando, né? Eu tava assim, andando tranquilamente, não precisava abrir do Piastri, porque assim, o cenário tava um cenário típico de corrida que a Ferrari, não, desculpa, a Red Bull vai vencer com o Max liderando e o Pérez chafurdando. Então assim, era um cenário que você, beleza, tá ok. Mas, assim, eu vou ser sincero, não é porque o Lando venceu, não. Na hora que ele tava disputando ali com o Pérez, eu até falei pra Débora assim, falei, cara, eu tô tendo a sensação que o Lando tá mais disputando com o Pérez, não porque ele tá querendo passar o Pérez, mas é que ele tá muito mais rápido, muito melhor que o Pérez, e ele precisa passar para ter um melhor desempenho, né? Tanto que quando o Pérez entrou nos box, ele ficou de cara pro vento, porque assim, ele ficou na situação de líder do campeonato. Líder do campeonato, desculpa, líder da corrida. Que não tinha ninguém na frente para gerar turbulência, ar sujo, E não pega tinha ninguém limpa. atrás. Exatamente. E aí foi aonde que pra mim foi o pulo do gato que o Lando Norris deu. Por quê? Uma coisa que eu comentei no podcast passado e também na live, que é uma coisa que o Lando Norris tem de qualidade, é de saber gerenciar pneu e poder esticar o maior possível o stint dele com E ele o parou de pneu. ficar enchendo o saco. Exato. E Era aí algo que ele tá. fazia demais. Qual que é a vantagem de você esticar o stint? Se você para muito cedo ou dentro da janela correta, você corre o risco de realmente não pegar uma sorte que nem foi o safety car. Ou pegar mundo, né? Tipo, você ficar preso em tráfego também. Mas depois que acabou a corrida, até a McLaren falou, né? Quando... Porque tem um rádio do Lando com a equipe perguntando se continuava, acho que pressionando o Pérez. E aí o Pérez entra pros box. Aí o Lando fica na pista, então, e agora? Aí eles, não, pode ir tocando aí tua corrida, porque você vai ficar sozinho agora, tipo, vai. Então ele ficou realmente, tipo, vou aproveitar o carro de cara pro vento. O Lando não tinha degradado o pneu tanto, mesmo ficando atrás do Pérez, porque ele não tava sambando na pista que nem aconteceu com os carros da Red Bull. Então ele pôde ficar mais tempo. Para os outros pilotos, muitos pararam antes por causa do desgaste do pneu e por causa dessa coisa de, tipo, não tá conseguindo controlar o carro. A McLaren tava controlando mais. Então ele alongou ali a parada dele, tanto que assim, a gente tem o Piastri e o Carlos parando uma volta antes, né, do tumulto acontecer, e ali prejudicou a corrida deles, porque independente do que acontecesse depois do safety car, a corrida do Piastri e do Sainz estava comprometida. Eles não tinham mais o ritmo, eles iam voltar ali para trás, iam ficar travados atrás de todo mundo, né? E aí vem o safety car. Foi um safety car que também deu toda aquela lambança da direção de prova botar o safety car na pista, tudo. O Lando teve que dar uma volta completa no circuito, sendo líder, né, para poder trocar os pneus. Só que nessa de estar todo mundo com delta controlado, ele tinha 30 segundos de vantagem. Vamos só pegar agora o momento do safety car, porque o que acontece? Nosso querido Magnussen vai disputar a posição com o Sargent, que, diga-se de passagem, coitado, não estava fazendo um final de semana ruim, ele estava no final de semana bom, sabe? A Águia tinha pousado em Miami e tinha abençoado o nosso querido Sargent, estava fazendo um final de semana digno, ele estava otimista, coitado, eu fiquei com muita dó dele. Porque ali, numa disputa de posição com o Magnussen, ele já tinha passado o Magnussen tinha nada de querer disputar a posição de novo com ele. E aí tirou o sargento da corrida, o Magnussen voltou normalzão, como se nada tivesse acontecido. E 10 segundos. E aí ele me pega, tira o sargento e o sargento não tem muito o que fazer, sai do carro, pega a motoquinha, vai para Miami Beach. Enquanto isso, safety car na pista. E aí o safety car, bem mailando, ele fala assim, tenho que entrar na pista. Quem é o líder? Magnussen. Magnussen. Não, é que eu vi a foto do Magnussen ali. Cara, a minha cabeça tá muito zoada. Mas enfim, eu acho que é muita alegria do nosso querido Lando Norris também. Mas ele pensou, Max Verstappen, vou entrar na frente de quem? Max Verstappen, deixa o Lando passar. E aí o gênio me entra na frente do Max Verstappen. Não, é bom que ele não pegou o Lando, né? Porque se tivesse pegado o Lando tinha se fudido. Não, tinha fudido. Mas foi o que todo mundo falou, cara. Eles quiseram fazer umas coisas tão preciosas. Porque vale lembrar que teve o lance do cone que o Max Verstappen atropelou, que na hora eu falei, depois o Giafone chancelou na transmissão, que eu falei,
eles não colocaram o safety car na hora que o Max passou, o virtual safety car, na hora que o Max passou pelos boxes, para não beneficiar ele. Falei isso, não deu nem 2 segundos, né? O Jafone para não beneficiar o Verstappen. Quase que eu falei, caraca, o Jafone tá transmitindo aqui do meu lado. Porque, cara, aí teve esse lance. Eu acho que daí a equipe falou, não, vamos voltar, vai na frente do líder, o líder é o Max Verstappen, esqueceram do Lando. Em teoria, o Verstappen era realmente o líder, Isso, né? O líder sim. virtual era o Norris. O líder real da corrida era o Leclerc. O Leclerc não. Nossa, o Leclerc nunca foi líder. O Verstappen. Mas com a confusão deles do safety car, deu muita chance. Você viu o que o Max falou no final, né, da entrevista pós-corrida. Perguntaram pra ele, mas se o safety car tivesse sido feito de forma correta, o Lando, se ele tivesse ultrapassado o Lando, ele falou assim, olha, provavelmente o Lando tinha ganhado. Porque o carro da McLaren, que é isso que a gente estava falando agora, estava tendo desgaste menor de pneus e estava mais rápido do que nós na pista. Então, nessa corrida... Só para não desmerecer a vitória do meu Landinho, é que nessa corrida... Que até o Palmeiras comemorou a vitória dele. Até a Red Bull falou, né, que as 6 voltas que tava de pneu no Verstappen não seria tão ruim nas outras corridas que se passaram, porque o Verstappen tinha todo o domínio dos pneus, e não foi o que aconteceu nessa corrida. Ele realmente 6 voltas ele já tinha se prejudicado bastante. Então, em algum momento ele talvez fosse sofrer algum ataque, né, de quem estivesse ali disputando. É que eles têm muita sorte que o carro da Red Bull rende mais, mas em questão de pneu ele tava em desvantagem. Só que a gente teve aquela lambança do safety car, o Lando teve uma volta a mais para poder fazer a troca dos pneus. Trocou, voltou na frente, teve que continuar ali com o delta reduzido sozinho na pista. O safety car teve que liberar todo mundo para poder passar por ele, para ir atrás do Lando, né? E ele pegar o Lando na outra volta. É tão bom, né? Eles verem que tem que liberar realmente as pessoas para passar, que não tem que ficar segurando ninguém atrás do safety car, né? Colocar todo mundo na volta do líder, né? Não deixar nenhum carro entre o outro. Entre o líder e o segundo colocado. E Fórmula 1 quando funciona, até errando ela funciona. Não, mas eu acho que até uma coisa que talvez eles vão acabar discutindo em algum momento essa semana aí, dos procedimentos do safety car da forma como fica em Miami. Porque tipo, cara, você tem uma agulha com o carro ali, mas qual é o momento de você botar o carro? Mas aí o erro foi, eu acho que eles estavam com tanto receio de que ia entrar pessoas, o sargento ia sair do carro, que eles quiseram pôr o safety car logo, em que o certo era pôr o virtual safety car, esperar o Lando, esperar o Lando vir, entrar ali na reta, esperar, né, o Lando entrar na reta principal para poder entrar o safety car, aí certinho. Mas eu acho que eles foram tão afobados, não, a gente tem que colocar o safety car logo, que foi muito atrapalhado. Enfim, uma bagunça total que resultou aí na possibilidade do Lando entrar nos boxes, fazer todo o pit stop, a McLaren podia errar à vontade, o Lando podia entrar nos boxes da Sauber, fazer um pit stop na Sauber e ia sair na frente do Verstappen ainda. E depois a segunda parte é a relargada, né? Porque tudo bem, ok, fizeram tudo, devolveram o Norris na frente, mas tem um restante de corrida aí ainda, né? Então não era tão simples também para que o Norris ganhasse, né? A chance que ele tem é que o Verstappen na hora da relargada tentou dar o bote ali, o Norris controlou, ele já fecha a primeira volta, porque na volta seguinte abre já o DRS, né? Ele conseguiu fechar a primeira volta com um segundo na frente do Verstappen. Então, assim, naquele primeiro trecho de DRS, o Verstappen não ia ativar. Aí chegou no segundo ponto de aferição, tinha aumentado um pouco mais. Então, ainda estava acima de um segundo. O Verstappen não conseguia abrir. E o Verstappen começou a ficar preocupado com o Leclerc, porque o Leclerc estava na zona de DRS dele, né? Então, ali o Norris começou a tentar abrir um pouco mais. A gente tem as próximas voltas do pessoal um pouco preocupado de, tipo, será que o Verstappen tá economizando o pneu enquanto o Lando tá tentando virar ali voltas e voltas e voltas, porque o Norris começa a ter umas voltas ali como volta mais rápida, né, da corrida. Se ele tava, tipo, fazendo meio que volta de classificação pra se livrar do Verstappen, enquanto o Verstappen tá conservando o pneu. E não tava, e ficou nessa briga aí, né? Tipo, vamos ver até onde que vai. Não, e vale lembrar que
vai lembrar não, na hora que a gente tava assistindo a corrida, até a gente ficou nessa, pô, será que o Max tá realmente aguardando a hora de dar o bote, né, contra o Lando? Mas na hora que ficou faltando ali 15 a 10 voltas, eu comecei a calcular, falei, mano, o Max vai ter que esmerilhar muito esse pneu para alguém que tava degradando tanto, ele não vai ter que tentar. Eu acho que ele tava pensando muito mais o risco dele tentar buscar o Lando, não conseguir estragar o pneu e ainda perder pro Leclerc. Porque aí a gente vai naquela coisa do pensamento do piloto, né? Pro Max é pior perder a vitória pro Lando do que perder a vitória pro Lando e ainda tomar um passão do Leclerc, né? Porque assim, com o Leclerc, o Verstappen sempre foi mais reservado. Tudo bem que eles sempre fizeram ali aquela coisa de bons companheiros de categoria, mas os dois a gente sabe que tem aquelas rixinhas ainda guardadas. Ele e o Lando são mais amigos. Exato, né? Até Penélope gosta a muito Penélope do Lando. gosta do Lando. E de quem a Penélope gosta, a gente gosta. A gente gosta. Bom, mas pode falar. Não, é que assim, a primeira parte da corrida foi um começo meio chato, no sentido, tipo assim, largou e todo mundo tinha quase certeza absoluta que o Verstappen ia ganhar. Foi realmente o safety car que acabou mudando alguma coisa. Mas ele tem um impacto importante na corrida de dar a oportunidade do Lando fazer a troca de pneus quando a corrida tá neutralizada. Mas depois disso, era o Lando que tinha que se superar, né? Porque é um piloto que até vai sair eu não sei se a hora que vocês escutarem o podcast, o texto já vai ter saído lá no VP falando sobre o Lando. Mas o Lando é um piloto que, tipo assim, ele é marcado por vários erros. E não é só o GP, assim, tipo, em 2021, em que ele recuou para aquela vitória do Ricardo. O Ricardo venceu em Monza. Aí, depois tem, no mesmo ano, em 2021, a corrida de Sochi, que foi a que realmente marcou ele. Tipo, o cara tava liderando e por birra dele, na hora da chuva, não parou, se ferrou. Foi aquela corrida que a gente também discutiu, né? Tipo, se tivesse dado certo, teria sido um gênio. Mas como deu tudo errado, ficou marcado como um piloto que não ganha. E aí a gente vem numa sequência de pódios da McLaren. E sequência que eu digo assim, tipo, foram anos em que a McLaren conseguiu se alimentar de estar ali no pódio, porque eles tinham um carro ruim, mas era a equipe que devia mais em desenvolvimento, né? Então, o Lando tava participando ali de alguns pódios, só que aí vem de novo, né? O GP do Qatar de 2023, o Piastri ganha a sprint, o Lando erra. Foi um final de semana marcado por um erro do Lando. E esse ano, de novo, né? Tipo, a gente tem as corridas ali da Austrália. China, né? A corrida da Austrália, que o Sainz ganhou, mas ele de novo tava ali, tinha uma participação e não fez nada. E aí tem a corrida da China, que é a mais recente, né? Em que ele foi pole na sprint e errou medonhamente, também perdeu a chance, tipo, pelo menos tomar uma vitória na sprint ou brigar por aqui. Então o Lando, ele é um piloto muito marcado por erro. Essa era aquela corrida, tipo, o traçado não é fácil, é um traçado que o Verstappen errou o final de semana. Outra corrida que a McLaren falou que ia penar. Outra corrida que a McLaren falou que ia penar. Eles levaram um pacote gigante de atualizações. E aí a gente tem o começo do GP do Lando falando, estou confortável com o carro, e vai andando o GP e as coisas dando errado, e ele falando, cara, eu não sei se esse carro tá realmente bom, o que tá acontecendo na pista. Só que errou na classificação, e chega na corrida, né, ele até perguntaram pra ele, se você tiver a chance de vencer, aí ele, se surgir uma oportunidade, eu vou tentar, né, tentar ganhar. Só que acho que é aquela coisa também, o Lando, ele não é um piloto que tem muita gente que gosta, mas tem muita gente que não gosta por causa disso, desses erros dele, e também do fato dele se diminuir muito, tipo, diante do Verstappen, né, tipo, as falas dele, eu não sou companheiro do Verstappen, ou não sei o que, tipo, ele acaba se diminuindo em alguns momentos, que é algo que, tipo assim, você não pode ser tão vulnerável, né, na forma. Não, exato, e o lance dele tá administrando muito bem os pneus, para mim é uma coisa muito boa, principalmente na Fórmula 1 atual. Questões das atualizações, vale lembrar que o ano passado, quando a McLaren trouxe as atualizações, e já foi na metade do campeonato, já quando estava tendo a etapa, período europeu, né, foi ali na Áustria, a McLaren andou muito bem, mas ele não conseguiu, assim, vamos supor, esboçar uma grande evolução. Foi igual agora, em que o carro do Lando
estava 100% atualizado e do Piastri só 50%. E durante a corrida até eu brinquei e falei, nossa, se o Piastri é P2 com o carro 50% atualizado, esse moleque com o carro 100% atualizado ele vai ganhar uma corrida. Uhum. E aí o Lando veio De e novo. venceu, né? No Piastri, coitado, daqui a pouco a gente comenta, foi infelizmente um acidente de corrida com o Carlos Sainz. Eu não coloco o Sainz como culpado, mas a gente já vai falar sobre isso. E o fato da McLaren estar acertando nas atualizações. É algo que até o Will brincou no grupo de apoiadores do BP. Falou, cara, ninguém tá falando mais do zero pod, que não é zero pod da Red Bull, e nem das megas atualizações que eles trouxeram, né, ou que as equipes estão trazendo. Mas a McLaren veio, atualizou quietinha, não teve estardalhaço, e de repente, tá lá, o cara ganhou. Não se sabe se, hipoteticamente, o Piastri tivesse conseguido terminar a corrida, tinha chance dele chegar no pódio, porque ele estava muito mais rápido do que as Ferraris. Então tinha chance de chegar talvez no P3, possivelmente. Então a gerência da McLaren está muito boa agora. O desenvolvimento da Ferrari está muito bom. E agora casou com a vitória do Lando, que eu acho que é o que vai exorcizar todas essas coisas que a gente sempre... Gente não, que muita gente sempre teve com ele. De um piloto que erra, com um piloto que falha, que fala coisas que realmente é uma coisa que sempre me pegou. Eu falei, mano, você não precisa externar muitas das suas opiniões, do tipo assim, é muito bom. Tem uma coisa que a Rafaela ressalvou na última live. Dele falar, é muito bom estar atrás do Verstappen sempre. Pô, cara, não é assim, cara. Você tem que partir pra cima, brigar. E esse final de semana foi um final de semana que ele soube fazer isso. Acho que essa corrida foi a corrida que ele não errou, que ele não foi... não excedeu, né? Tipo, não tentou andar mais que o carro. Ele fez o ritmo que era esperado para poder controlar, né? Até chegou ali no final, tipo, tava todo mundo com aquela expectativa de que se ele ia tentar a volta mais rápida da corrida. Não tinha necessidade de tentar a volta mais rápida, né? Ele só terminou a corrida ali mesmo para poder conseguir a vitória. Eu acho que é importante para ele ganhar confiança, porque é um piloto que, tipo, no começo do ano ganhou a aval da McLaren de ter o contrato estendido, né? Então ele vai ficar com a McLaren. Ele é o rosto da McLaren, por mais que a gente tenha o Piastri ali como uma figura jovem também da McLaren, o Lando, ele é o piloto que, tipo, abraçou a McLaren. E tanto que, tipo, quando ele venceu, ele falou, eu venci, mas, gente, olha o trabalho que a McLaren fez por trás. Tipo, tudo que a gente tá fazendo nesses últimos meses, atualização do carro. Ele tem muito esse vínculo com a equipe, né? E acho que, assim, vai dar mais confiança pra ele. Pelo menos tira esse estigma de ser um piloto que, nossa, tem... tinha 15 pódios, ia para talvez para um 16º pódio sem ter vitória, conseguiu essa vitória, então é importante, e é um time que tá crescendo, né? Acredito que assim, a McLaren ainda vai ter mais pódios, pode ter talvez mais vitórias até esse ano, não sei se do Lando ou do Piastri, mas pode ser que venha mais uma vitória aí da McLaren, porque eles estão nesse ritmo de crescimento, mas... né, jogando a água fria para todo mundo, na Itália a Ferrari vai ter atualização. Ela deve vir com um pacote relativamente grande, se não for um dos maiores, porque eles vão ir agora para a fase europeia, então tem essa necessidade de atualizar o carro também, como a McLaren fez. E a Red Bull vai trazer mais um pacote de atualização. A Red Bull mexeu também no carro essa etapa. Foi algo pontual por causa da refrigeração do carro, mas a Red Bull não jogou ainda a toalha, né? Eles vão atualizar o carro e a Ferrari também. Então aí a gente vai ver o quanto que eles vão responder, né? A Red Bull não jogou a toalha, que como já foi tanta gente embora, se jogar a toalha, não tem quem pegue e quem lave. Então... chutar o balde você mesmo tem que pegar. Se o Christian Horner chutar o balde, ele mesmo vai ter que correr atrás para pegar. Bom... outro ponto que vale comentar aí da corrida, além do belo espetáculo que foi a corrida das McLarens, que Piastri, enquanto teve em P2 ali, foi sensacional, conseguiu ter um desempenho formidável, até ter a consequência do pit desastroso. A gente tem aí o momento em que ele e o Carlos Sainz vão disputar a posição e acabam se tocando. Eu vou ser sincero. Eles foram jogados nessa situação por causa do safety car. A gente foram correr atrás dos dois do resultado, né? Do balde que é chutado com... chutaram o balde deles, eles foram correr atrás para resolver e não teve muito o que fazer. Mas antes de prosseguir falando sobre isso, eu tenho que agradecer imensamente a Thaís Souza, nossa apoiadora do Boletim do Paddock e do BBcast. Eu sei que ela está ouvindo a gente enquanto faz seus exercícios, trabalha lá no escritório dela. Muito obrigado, Thaís, porque você assistiu o GP, viu que o Lando ia vencer,
viu? O Rubens vai ficar feliz, não vou torcer para que o Verstappen vença. Muito obrigado por ter brigado internamente com a sua vontade de comemorar uma vitória do Verstappen. E é isso, Thaís. Muito obrigado. Estou te devendo um fardinho de Red Bull quando você estiver em São Paulo. Próxima vez, avise eu e a Débora que nós vamos beber. Já lembrando aí os apoiadores, os ouvintes do Boletim Paddock, do BB Cash, que semana que vem estarei eu e o Mesquita bebendo lá no Cu do Padre, comemorando essa vitória do Lando Norris. Quem quiser comparecer, é só chamar eu e a Débora, que a gente avisa aí o dia e o horário para vocês poderem participar, dividir a mesa com a gente, pois seremos pessoas felizes, bebendo a rodo e comemorando a vitória do nosso querido Lando Norris. Mas voltando ali para o incidente de Carlos Sainz e de Piastri, quero passar rápido sobre isso porque, assim, eu vou ser sincero, cara, eu achei que foi desnecessário a punição. Eu já sabia que ia ser punido pelo sentido Por ele ser espanhol, como disse o Fernando Alonso? Por ele ser espanhol. Não, mas pelo... Tipo, puniram o Magnussen pelas coisas erradas que ele tava fazendo. Só que eles... Mas eles têm que seguir a linha, gente. Se tá punindo um, vai punir o outro também. Acho que a única raiva que eu fiquei um pouco é que, no caso do Carlos, eu imaginava que não ia ser algo tão rigoroso, né? Que talvez eles fossem um pouco mais brandos. Porque, tipo, não teve uns atenuantes. E ele tava ali numa briga ok com o Piastri. E até eles falaram que ia analisar. E depois passou algumas voltas. Não, deixa pro final da corrida. Acho que é a minha única bronca de deixar para o final da corrida. Porque se eles tivessem dado a punição de 5 segundos pro Carlos na pista, ele talvez tinha chance de ir ali e abrir esses 5 segundos pro Pérez e não perder a 4ª posição. Eles deixaram pro final da prova e aí passaram horas, conversaram com o Carlos, com o Piastri, aí analisaram a câmera ali dos carros, né, e viram que o Carlos acabou freando um pouco depois e por causa disso ele perdeu a traseira do carro e bateu com o Piastri. Não foi um acidente que, tipo, ele tava tentando bater no Piastri ou que eles estavam brigando de uma forma que ia levar a uma batida. Foi porque ele perdeu a traseira do carro, então eles resolveram punir, até a punição dele não foi igual a do Magnussen, que eles até falam, né? O normal agora são 10 segundos, pro Carlos estamos dando 5 e só um ponto na superlicença dele, porque ele não tem tanta culpa, assim. Eu vou ser sincero, sabe por que eu acho que tinha que ter sido considerado incidente de corrida? Porque eu tenho a sensação que às vezes alguns incidentes, se você pune, você tira o âmago do piloto de querer disputar a posição. Que eu acho que nessa daí eles foram mais assim, tipo, a gente já distribuiu um monte de punição esse final de semana por causa de colisão. O Carlos colidiu com ele e a punição é essa, 10 segundos, sabe? Mas eu acho que, sabe, foi a mesma coisa. E ainda pegaram e diminuíram um pouco, né? Não, e até teve a punição depois com o Stroll, que eu acho que também assim, cara, não... Mas a do Stroll também é a mesma coisa, tipo, eles já estavam vindo nessa punição. De extravasou o limite de pista, ganhou vantagem, tua punição é essa, 10 segundos. Tipo, eles seguiram. E olha que eu tô querendo defender o Stroll. Mas assim, eu acho que o Stroll só saiu da pista porque ele foi jogado pra fora. Então, mas eu acho que assim, a gente tava reclamando muito de ou eles não punirem ou dar cada hora uma punição pra incidentes que, de certa forma, se equivalem, mas punições completamente diferentes. Cara, de certa forma, assim, tem umas 3 corridas que eles estão vindo na mesma linha, tipo, puniu 10 segundos na pista. Puniu 10 segundos. Extravasou o limite de pista, 5. Extravasou o limite de pista várias vezes, 5. Se não for, mais 10. Eles estão vindo numa linha... Eu já imaginava que o Carlos ia ser punido. A minha única bronca é ter deixado pra depois da corrida. Que aí foram conversar, não sei o que, aí até diminuíram, né? Deram só 5 segundos, não foi os 10. Mas eu acho que se fosse durante a corrida, eles iam dar os 10. Porque daí não teriam ouvido o Carlos. Mas depois não foi nem de ouvir, né? Tipo, eles escutaram, mas assim, foi pela câmera. Foi pela câmera que eles deram os 5. Enfim, mas eu acho que poderia ter analisasse um pouquinho. Eu acho que ainda não foi besteira. Mas... Só que a do Magnussen, a explicação é muito boa. O Magnussen falou que não fez intencional, que foi até uma burrice dele passar pelo pit. Basicamente foi isso que eles falam, né? Mas a gente vai punir ele, assim, porque
Porque chega na Magnussen, esse final de semana deu. E se aquela ali do drive-thru tivesse dado pontuação na carteira, na Imola ele não corria mais. Exato. Que eu até fui olhar o documento e falei, faltou um ponto aqui, né? Esse cara não... Deixa. Bora. E a gente tem que falar ali da disputa da Racing Bulls, né? Que Ricciardo e Tsunoda. Porque assim, eu e a Débora estamos com aquele sentimento de que a Racing Bulls não fabricou um novo cockpit pro Daniel Ricciardo. Pegou o cockpit do Daniel Ricciardo, quebrou ele e deu pro Tsunoda, e deu do Tsunoda pro Ricciardo. Porque assim, cara, existe uma diferença entre o teu piloto que tá com cockpit evoluir para próximo do piloto que tava com cockpit bom, que é o Tsunoda, e os dois terem bom desempenho, e de repente o cara que tá tendo péssimo desempenho tem bom desempenho, e o outro decai. Mas decai muito. Mas decaiu muito. Eu falei, cara, isso não tá certo. E Tsunoda foi lá e provou que não. Que ele é o piloto porreta da Racing Bulls. Ai, gente, foi ótimo. Vou contar aqui, vou falar um pouco. Que Habla. Hable, né? A gente teve a classificação ali na sexta-feira. Ai, Daniel Ricciardo, quarto colocado, que máximo. Saíram Tsunoda, das sombras os fãs que ainda defendem ele. Tsunoda ruim, olha aí, provamos que o Tsunoda é uma farsa. Largando lá do final, o Tsunoda quietinho. Não tinha o que ele fazer na sprint, que... Como um bom samurai, quietinho, esperando o momento do golpe. O sprint aconteceu, o Ricciardo brigou pelo terceiro lugar, terminou em quarto, saiu dali dando entrevista, porque é o que a gente gosta, né? Aí a Fórmula 1 fez vídeo, estourou champanhe, Ricardo voltou, ei, uhul, tralelê. Acabou ali. Como é que é? Tralelê. Ele veio quase sambar aqui num carnaval. Aí, Ricardo... Fale alguma coisa sobre... Isso aqui é para calar a boca de quem tá falando sobre eu. Olha aqui o meu quarto lugar. Deveria ter ficado com a boca calada até o final do GP. E ele é tão burro que ele esqueceu que ele tinha que cumprir uma punição, né? Não, deveria ter ficado quieto, né? Aí, começa tudo de novo, né? Vamos para a classificação. Ele achando que... ia abafar. Quarto lugar tava mais que garantido. Tomou-lhe um passão do Tsunoda. Então, varei. Ai, gente. Não, e o pior é que ele não é o peixe da equipe, né? Morreu pela boca. Aí, né, o canguru perneta foi lá. Cadê? Tsunoda lá. Fez o Q3, né? Conseguiu lá o lugarzinho dele pra largar. E quieto. Não abriu a boca. Nem reclamou. Ficou ali na dele, né? Tsunoda não falou nada esse final do show. Aí a gente tem a corrida, né, que largou ali, né, o Ricciardo no final, por causa da punição que ele tinha do GP da China. Porque também eu achei interessantíssimo que o pessoal esqueceu que ele tinha uma punição pra poder cumprir, né, lembraram no domingo. Aí tá lá a punição dele, em último, foi fazendo a corrida ali, em último, entendeu? Eu não tava ultrapassando. É que ele tem uma sorte do cão que veio o safety car, né, tudo, e ele parou. Que aí ele deu uma subidinha ali e ultrapassou um pessoal nessa coisa de estratégia. Mas que ele tava fazendo a corrida? Não tava. Não tava fazendo corrida nenhuma. Não, porque vale lembrar que o Tsunoda tava o quê? Disputando posição com o Hülkenberg, com as Alpines, que decidiram andar esse final de semana, com o Alonso, deu uma canseira no Hamilton. Não, deu um sacode no Hamilton, desculpa, Rafaela, mas o sacode que eu falo assim, até em bom sentido, de que ele ultrapassou o Hamilton, sabe, sem querer, nem olhou os 7 títulos do Hamilton e falou assim, vou passar. Eu vou dar uma causada aqui. Aí a gente tem a corrida terminando, né? Porque assim, também vai lembrar que as Mercedes não foram esse final de semana pra Miami. Não, nem compareceram. Mas o Tsunoda terminou num discretíssimo 7º lugar. Não abriu a boca. 7º lugar. Não, e é legal que ele conquistou mais 6 pontos pra ele. Ele já tinha 7 pontos, né? E agora o Tsunoda tem 14. Nos construtores, o Tsunoda... é o responsável por... ele é responsável por 14 pontos, né? A RB tem 19, 5, porque o Ricardo ganhou ali da sprint. Não, o Tsunoda já tinha ponto, né? De outras corridas, né? Ele tinha 7 pontos. Então aí o Ricardo não é o responsável por tudo, né? Não, só os pontinhos, né? O Tsunoda ganhou 14 pontos. Tá, os 14 pontos do Tsunoda, por exemplo, é 2 vezes mais do que o Haas tem. Uhum. Então, assim... e é metade dos pontos praticamente de que a Aston Martin tem. Ou seja,
O Tsunoda, até vai lembrar que na pré-corrida, o Will Buston e o Barreto, que são os jornalistas lá da Fórmula 1, foram ali, tinha uma telona mostrando quem que ia ser os pilotos da próxima temporada. Eles chutaram o Tsunoda. Colocaram que ia ser Liam Lawson e Daniel Ricciardo. Aí eu fiquei olhando assim e falei, mano, da onde vocês estão tirando que o Ricciardo vai continuar na Fórmula 1 ano que vem? É o que o quarto lugar emocionou muita gente, né? O quarto lugar é a vitória em Monza de 2021, que fez a McLaren pensar que ele ia ser alguma coisa. É a vitória do Russell no Brasil, que fez a Mercedes ainda apostar no zero pod. É o desempenho do Nick De Vries em Monza, que fez ele fechar com a Williams. Ou seja, o pessoal da Fórmula 1 é muito emocionado. E eu torço realmente que a Racing Bulls não seja emocionada a esse ponto de falar assim, olha, vamos colocar aqui o Daniel Ricciardo, porque ele fez um quarto lugar. Mas assim, o Tsunoda metendo lá 14 pontos pra cima dele não quer dizer nada, né? Não quer dizer nada. É isso. E o Ricardo terminou ali em 15º, com o Stroll, que era 13º sendo punido, né? No final da corrida. Perdeu posição. Se não fosse o Stroll, ele era 16º. Numa corrida em que, tipo, cara, ele largou de último e a posição que ele conquistou foi por causa do safety car. Ele não correu. Não, vai lembrar não fez nada. Vai lembrar que o Piastri bateu, trocou bico, voltou lá atrás, terminou na frente dele. Assim, tinha que aposentar. Não, morreu pela boca, gente. Tipo, não, cara, foi muito bem feito. Tipo assim, você terminar a corrida e falar, isso daqui é pra calar as pessoas. Cara, mostre. Não fale nada. Mostre na pista, então, que você tá fazendo um bom trabalho. Tu espera umas 5 corridas pra poder, tipo, falar alguma coisa de crítico e não sei o que. Você acabou de ganhar uma sprint que ninguém tá... Ganhar não, né? Mas terminar em quarto. Tipo, uma sprint que ninguém tá nem aí, de certa forma. Porque, tipo, tá todo mundo poupando o carro. A gente sabia que a sprint, a maioria das equipes estava usando para poder coletar dados para a corrida principal. Então, ele tava fazendo uma prova ali, tipo, ok, conseguiu a posição, conseguiu por causa, tipo, de o pessoal ter errado, por N fatores. Tipo, não foi uma corrida em que você tinha tanto desgaste, porque se a gente tivesse as paradas, ele ia... perder posição, se o pessoal estivesse brigando por mais pontos, ele não estaria ali. Você quer ver uma diferença? Cara, o Piastri, quando ganhou a sprint, o Piastri foi mais humilde e, tipo, ganhou a sprint legal, bacana, uma conquista da equipe. Até na hora perguntaram, né, pro Piastri, tipo, agora você ganhou e o Lando nem vitória tem. Ele, gente, eu ganhei uma sprint. Tipo... a gente tá falando que eu não ganhou a corrida principal ainda. Calma. Exato, então assim, não, eu gostei, cara, eu sou muito fã do Tsunoda, eu acho que assim... eu adotei o Tsunoda, entendeu? Então eu fiquei muito feliz, assim, que não passou 4 horas. Ai, desculpa. Pode ser que a minha vida esteja cagada, porque às vezes eu fico, Ricardo, mas olha, esse final de semana, ele deveria ter aprendido. Então, mas acho que assim, cara... É o lance do capacete Mônaco no GP lá de 2021, em 22, né, que ele colocou um foda-se, né, no capacete, né, e acabou desempregado semanas depois. O único piloto que eu aceito o desaforo é do Bottas. Não, o Bottas é sensacional. O Bottas aquela vez, ele foi o único que eu aceito o desaforo, entendeu? Que ele falar isso aqui, ó... foda-se todo mundo, entendeu? O Bottas é o único que aceita desaforo. E a gente ainda foi até com a camiseta dele pra Interlagos, todo mundo com aquela frase icônica, entendeu? Porque o Bottas, ele passou o tempo fez justiça ao Bottas, entendeu? Agora, o tempo tá castigando o Ricardo. Não, e vai lembrar que o Bottas tá sendo cotado para ir pra Williams ano que vem. Que seria o Antonelli entrar agora, que a gente não comentou, né? Que a Williams pediu a superlicença do Antonelli. E o Dr. tá se fingindo de morto. Pior que eu tenho um colega de trabalho que chama Antonelli, acho sensacional. Toda vez que eu penso no Antonelli piloto, eu venho com o Antonelli. Mas, então, agora seria o Antonelli assumir, ali a partir de Monza, a Williams, seguir até o final do ano, ou antes, se caso for liberada a superlicença, mas eu acho que a superlicença vai ser mantida e ser liberada só em Monza. Eu acho que assim, tem que ser liberado de acordo com o regulamento. Essa palhaçada de ficar pedindo antes, aí não precisa ter regra, né? Aí cada um pede a hora que quer. Que inferno.
Não, mas eu concordo, por isso que eu tô falando, a partir Vai de Monza... pegar no dia que eu vou fazer aniversário, porque o Antonelli faz aniversário no mesmo dia que eu. Então, no dia que a gente vai fazer aniversário, ele pega a superlicença dele. Você não pegou nem tua carteira de motorista ainda? Exatamente, eu vou até começar a tirar, entendeu? Exato. Ah, palhaçada. Espera um pouco, menino. E aí, ano que vem, ele ligaria pra Mercedes e o Bottas iria pra Williams. E posso ser sincero, gostei dessa possibilidade. Porque o Albon é um bom piloto, mas eu acho que assim, falta um companheiro para poder estar ali junto do Bottas na questão de desenvolvimento do carro, no ponto de poder entregar resultados. Eu acho que vai ser muito bom para o Williams 2026, 25, 26, 27 ali ter um piloto como o Bottas do lado dele. Eu acho que o Bottas talvez é o que menos me incomoda de ficar ano que vem. Eu acho que assim, a Williams não deveria ir pro lado de pegar um outro piloto experiente. Deveria ser a equipe para poder dar espaço para um novato. Mas tá precisando não quebrar os carros, né? Então com Bottas não destrua tantos carros Mas o assim. Bottas ele não é tão destruidor, Não, né? é A por gente isso que eu tô vê falando, isso ele é na um piloto Sauber. tranquilo. Eu preferia que se a Sauber, no carro for decidir aí da vida dela, que o Joe tivesse vaga em alguma das equipes. Eu acho que pra Williams ia ser interessante ter ele. Tipo, um piloto tem dinheiro, que também não é destruidor de carro, talvez fazer ali um papel com... Só ir não cruzar o caminho do Russell, né? Com o álbum. E talvez ia ser interessante, mas se o Bottas também não me incomoda. A gente não comentou, né, que o Hülkenberg assinou com a Audi e que vai ser piloto da Sauber. E eu posso dizer que hoje, esse final de semana, mais uma vez, o Hülkenberg mostrou porque ele assinou com a Audi. Porque assim, ele é um piloto que está sendo consistente nas classificações, nas corridas. Não dá dor de cabeça. Hoje ele só não esteve no top 10 em decorrência da incrível corrida que o Ocon fez, né? Diga-se de passagem, mas eu acho que realmente foi uma corrida que a gente não falou, né? Mas eu acho que o Ocon, ele fez uma defesa de posição ali bem ok. Ele tava numa corrida boa, né? A gente geralmente não vê as corridas do Ocon, não, o Ocon mas e o Gasly estavam bem. Uma corrida muito boa. A Alpine deu uma crescida o nessa pista. O arranca-rabo dos dois, dele, do Valeu Gasly ali no começo, valeu entretenimento. Achei até que os dois iam pro muro, mas não aconteceu. Uma corrida boa, o Ocon pontuou ali, primeiro pontinho da Alpine. Bom, e agora, né, Débora, a gente vai para Emília-Romagna, mas antes de irmos para Europa, com o Canadá no meio. Eu adoro isso. Sensacional. É sensacional. A gente vai e volta. Vai e volta. Vamos dar nota pra corrida, né? Não sei se dá 10, é que demais. 10 É forçado, né? É forçado. É que a vitória do Lando... Gente, mas assim, eu vou dar 10, porque eu acho que a Fórmula 1, desculpa, por mais que o Verstappen esteja ganhando todas as corridas e tudo, cara, a gente tá se esforçando muito pra poder achar coisa interessante nas corridas. Tá difícil de achar coisa interessante. Até que hoje teve bastante, né? Foi uma corrida gostosa. Mas geralmente a gente tá tendo nada. Tipo, você pensa, tem que escavar muito esse ano pra poder ter alguma coisa interessante. Dado o meu desânimo pra poder assistir o GP de Miami, que é uma corrida que eu não gosto, detesto, acho ruim. As duas provas que a gente teve que foi o início aí de Miami, tanto que pra fazer o preview esse ano eu fiquei, o que aconteceu em Miami ano passado? Aí, o Verstappen ganhou, mas a gente lembra de alguma outra coisa? Não lembra. O Pérez tinha sido pole. Olha só um dado aí. Não foi uma corrida interessante, não foi uma corrida boa. E aí chegou esse ano, eu tava tipo, não tô... Sabe? Se alguém tivesse me chamado pra poder tomar uma cervejinha, eu tinha ido. Você tá querendo que alguém te convide pra tomar cerveja, né? Eu acho que eu tô. Eu não tava muito afim de assistir. E ela entregou algo, entendeu? Não foi só a vitória do Lando. A gente teve outras coisas na corrida. Então eu sei que é forçar a barra, mas um 10 pra mim tá bom. Agora, tem uma coisa. Não, eu vou forçar a barra com 10 também. Pela vitória do Lando. Pelo Piastri ter ficado bom tempo ali em P2. Por ter visto até mesmo o próprio Verstappen com dificuldades mostrar um bom desempenho. Pelo Carlos ser um boca de sacola e ficar a corrida inteira enchendo o saco. Exato, e pelo Tsunoda que conseguiu um bom resultado. Nossa, gente, pegaram os rádios do Carlos esse final de semana o tempo inteiro enchendo o saco. Ai, Carlos, mas chegou uma hora que eu fiquei, Carlos, cala sua boca e corre. Enfim. E agora um dado interessante aí para o público presente ouvindo o BBcast, que este ano está sendo assim, 2 vitórias do Verstappen, uma de um piloto aleatório. 2 vitórias do Verstappen, um piloto aleatório. Se a gente for colocar assim, Emília-Romagna e Mônaco, Verstappen venceria. Canadá pode ser um Canadá é uma corrida piloto. de rua, né? É uma corrida boa para outra pessoa ganhar. Vai lembrar que o Carlos Sainz quase venceu. De cara,
já ali, já... E aí, querido ouvinte, quem que vocês acham que tem chance de ganhar no Canadá? Expectativas para o Canadá? Por enquanto a gente só tem o Lando e o Carlos que fizeram frente pro Verstappen, né? Nem o Pérez conseguiu nada. Assim. Exatamente. Aí eu fazendo essa macumbinha aqui, desgramenta, de 2 corridas, seria Emília-Romagna e Mônaco, Verstappen ganha, Canadá, um outro piloto. Espanha e Áustria, o Verstappen ganha, Inglaterra, um outro piloto. Hungria e Bélgica, Verstappen ganha, Holanda, um outro piloto. Itália e Azerbaijão, um outro piloto, o Verstappen ganha, Singapura, É certeza que é outro piloto ganha. outro piloto ganha. Estados Unidos, México, Verstappen ganha. Brasil. Ou seja, os desafios estão lançados. O pacto que o Zac Brown fez com Satã ali no box, quando o Trump entrou abraçado com o capeta, eu quero agora. Porque depois vai vir Las Vegas, Qatar e Abu Dhabi. Dá pra fechar o ano com um piloto ganhando. É uma expectativa muito grande. Eu plantei um triplex na cabeça do nosso ouvinte agora. Eu acho que o Hamilton tem que ganhar em Abu Dhabi pra gente já começar, assim, tipo, chutar a bunda da Mercedes com gosto. Tipo, ganhei. Mas tchau, Praga. Eu acho que Tô não. indo embora. Eu acho que pra ter uma redenção do Hamilton, Canadá, que foi onde que ele ganhou a primeira corrida dele. Não, pode ser também. Se Ou ele quiser ganhar Canadá, Inglaterra. Abu Dhabi, ele que ganha, entendeu? Ou já pensou? Na Inglaterra, Só não ganha em Singapura. Magnussen toma punição, cede o carro pro Berman e o Berman vence. Com a Haas. Não, agora eu tô querendo as estrelas agora. Não tô sonhando demais. Sonhando demais. Mas é isso, gente. Muito obrigado. Tem que bater muita gente pra ganhar. Né? Com o Huckenberg eu até acho. Mas se colocar o Magnussen pra segurar todo mundo, é que aí ele vai ter que ter saído. Ele vai ter que ter saído. O Huckenberg eu até acredito. No tranco que tá vindo, talvez ganhe. Nossa, já pensou o Huckenberg fazer um pódio com a Haas? O único pódio da Haas ser com o Huckenberg e ele perder o cabaço de pódios seria sensacional. Podia perder com a vitória, né? Exatamente, ser, pessoal. Tipo, que nem o Lando. Vamos lá, muito obrigado a todos que ouviram o BBcast até aqui. Foi um prazer gravar esse podcast. Pessoal, querendo que eu estivesse louco, varrido, berrando, xingando, gritando de alegria pela vitória do Lando Norris, mas eu vou ser sincero, eu fiquei tão feliz, tão aliviado, porque acabou a encheção de saco de que ele não tem vitória. Agora vai arrumar o quê pra criticar ele, hein? Que ele tem um cabeção. Mas daí já vale a Cacabaios que já faz isso daí por nós pra zoar ele. Vai arrumar o quê pra reclamar do Lando? Agora, se você não gosta do Lando, é o que você não gosta. Vocês têm que ir lá na Indy cobrar, sabe quem? Pato Ward. Porque ele tem que ganhar sem tapetão. Mas aí é querer demais. Exatamente. Um forte abraço e até a próxima, pessoal. Até a próxima.